fantástico em que nós podemos aqui celebrar desde cedo aquilo que nós já estamos vindo como cristãos celebrando desde o dia que nós levantamos as nossas mãos e aceitamos o convite maravilhoso do Senhor. Eu tenho falado para a igreja que parece que nós que estamos vindo para a igreja, a impressão é essa, que nós estamos vindo pela nossa simples vontade comum, mas nós esquecemos de um detalhe muito grande e importante. Amanhã, onde você vai, meu filho? De um detalhe muito grande e importante. Quem nos escolheu foi Ele. Quem nos escolheu foi Ele. Você não optou por Deus, Deus optou por você. Deus te chamou. Pastor, mas Deus chamou o mundo. Segundo João 3,16, Deus chamou todo mundo para que pudesse nele crer, não é verdade? Só que não são todos que creem no Senhor. O convite é espalhado a toda a humanidade. Graças a Deus chegou até nós essa oportunidade maravilhosa, de sermos de Deus. Chegou através de Jesus Cristo, da salvação, daquele que ressuscitou. Cantamos canções aqui hoje maravilhosas, canções que enchem a nossa alma, que falam ao profundo do nosso coração, daquilo de quem Ele é. Morreu, sofreu lá na cruz do Calvário, entregou a vida por mim e por você, e nós hoje nos consideramos de Deus, somos de Deus, e não somos criaturas, somos filhos de Deus, filho de um Deus vivo, poderoso, maravilhoso, eterno, que está preparando um lugar para mim e para você, para uma morada eterna. Isso deve alegrar o nosso coração, mais que todas as outras situações da nossa vida, mais do que tudo que nós precisamos, mais do que tudo que nós estamos querendo na vida, de coisas comuns, coisas boas e maravilhosas. De tudo isso, o melhor é que Ele nos quer. O melhor de tudo, Ele nos quer. O melhor de tudo é porque Ele nos ama. E você então entendeu esse propósito, e você entendeu sobre esse amor, e está aqui hoje para celebrar aquele que vive, o único que ressuscitou. Não há nome, não há outro nome, não há outra pessoa boa nessa terra, por mais boa que tenha sido, que ressuscitou, morreu e ressuscitou por você. Até que alguns discípulos, alguns apóstolos, algumas pessoas muito boas também entregou a vida em amor ao Evangelho, mas elas não ressuscitaram e elas não podem fazer absolutamente nada por nós, mas Ele pode todas as coisas. E é por isso que você está aqui hoje, porque você aceita isso na sua vida, e isso é muito importante. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor hoje e sempre na sua vida. Vai tocar, meu filho? Eu sei que vai tocar, Amandinho. Coloca aí, meu filho, uma música aí, por favor. Os meninos não entendem o propósito, né? Eles até captar a mensagem é difícil. Eu quero trazer uma palavra que eu preparei ontem à noite para nós. Começou no meu coração, começou para mim. E acho que foi a primeira vez, Ana Paula, que eu preparo algo um dia anterior, né? Normalmente eu venho para a igreja, sabe, Jairo? E venho para a igreja, Sandra, eu chego aqui 3 ou 4 horas ou 5, e vou preparar uma palavra para o culto agora. Eu não consigo ser como esses pastores que preparam um negócio um mês antes, 2, uma semana. Para mim não dá. Eu só consigo fazer na hora a palavra, preparar na hora. Porque tanta correria, tantas afazeres, né? Pastor Levi, pastor Didi, pastor Pio vai estar embado também, né, pastor? Os pastores aí, Edmilson, os outros pastores da igreja, pastor Daniel, os outros pastores da igreja preparam uma semana antes. Os caras falam assim, vamos dar aí uma semana, duas semanas, né, pastor Levi? Preparar a palavra, eu não dá, já tentei, já tem 15 anos que eu estou pastoreando igreja e pregando, e eu não consigo fazer nada com uma semana, um mês antes. Eu só consigo preparar algo na hora, é um alimento fresco, é algo, lógico, está na palavra, todo o tema está na palavra, o esboço é da palavra. Então Deus nos usa para discorrer sobre essa palavra, para trazer algo no coração daquele povo que Ele ama, desse povo que Ele ama, inclusive do pregador. Um pregador que não tem a palavra como referência na vida dele, ele só é uma pessoa que repassa algo para outro sem muito sentido, sem muito, né,
por mais que a palavra seja boa, sempre será boa por si só, mas aquele que não absorve, não vive a palavra, conforme a recomendação da Bíblia, ela não está fazendo uma boa coisa, porque nós temos que viver o Evangelho. Nós não podemos pregar uma coisa e falar outra. Esse é um grande perigo que às vezes a igreja corre, e os cristãos correm, de falar algo para algumas pessoas fazerem, mas elas não fazem. E uma palavra como essa, uma palavra como Deus sempre levanta pessoas que querem falar. Hoje de manhã tivemos uma palavra maravilhosa, tivemos um louvor maravilhoso aqui hoje de manhã, uma palavra sobre ressurreição, de quem é esse Jesus, do que ele promove, do que ele faz. Eu quero dar um pouco de continuidade a isso. Se eu fosse colocar um tema nessa palavra, normalmente alguns pregadores colocam o tema da palavra aí, né, no data show, no telão. O meu tema hoje, eu até escrevi aqui, seria: seja íntimo de Jesus, pergunte-lhe tudo. Se eu fosse colocar um tema aqui, pelo meu esboço aqui, eu iria falar exatamente isso. Seria esse o tema: seja íntimo de Jesus, pergunte-lhe tudo. Pergunte-lhe tudo. Nós temos alguns interesses em saber informações de muitas pessoas, em cada áreas das nossas vidas. Nós comentamos com algumas pessoas algumas coisas, queremos ouvir de algumas pessoas algumas coisas para dar sentido na nossa vida e para fazer com que a nossa vida seja boa, seja agradável, para que possamos tomar algumas decisões boas. E na Bíblia nós vemos tantas coisas e tantas pessoas com alguns interesses aqui sobre assuntos a respeito de Deus. E algumas pessoas, eu anotei aqui três tipos de pessoas aqui, três relatos bíblicos sobre algumas pessoas, porque essas informações que nós obtemos de algumas pessoas, elas podem fazer com que tomemos atitudes boas e ruins, não é verdade? Você fica sabendo de algo de alguém, você fica sabendo de algo por alguém, e você quer tomar uma decisão na sua vida, e muitas vezes, aquilo que você é informado, você vai tomar uma decisão ruim, ou vai até tomar uma decisão boa, sobre algumas coisas que você é informado. Por exemplo, que os fariseus, que eram uma seita judia, daquela época, né, que veio ouvindo sobre toda as profecias sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a vinda de Jesus, sobre a vinda do Salvador, e quando eles estavam presentes com o Salvador, eles buscaram informações de Jesus. Os fariseus buscaram informações sobre Jesus Cristo, mas qual era a intenção deles em ouvir Jesus? A intenção deles era única somente, senão ouvir Jesus para puni-lo, para poder estar condenando. Os fariseus fizeram isso. Os fariseus eram de uma seita judia que estava lá, estudava sobre a Bíblia, né? Aquela galera todinha lá que se imaginava que quando Jesus viesse, eles estavam sabendo de tantas coisas, que eles iam abraçar Jesus, e não seriam eles que abandonariam, o que queria julgar, o que queriam condenar Jesus, mas foram exatamente esses que condenaram Jesus, que levaram Jesus a uma situação muito difícil, né? Muito difícil. O interesse aqui, um outro personagem, mas lá da Bíblia, lá que está em Juízes, no capítulo de número 16, todo mundo conhece, a vida de Sansão, um homem, um nazireu de Deus, ou seja, um homem separado para Deus, por Deus. Sansão era separado por Deus e para Deus. Deus o separou, Deus o deu de presente para os seus pais, uma mulher estéril, a sua mãe. Deus quis que aquele homem fosse talvez o maior juiz dessa terra. A intenção de Deus era que ele fosse o maior juiz dessa terra, e ele andou por outros caminhos, e teve alguém interessado nos segredos de Sansão, e Dalila chavecou Sansão muito bem chavecado. Capítulo 16 não é a nossa parte principal, mas eu preciso de ler com você. Capítulo 16 de Juízes, só para você ter uma ideia, apesar que você conhece desde pequeno, sabe que Sansão, o homem mais forte que já existiu nesse mundo, cara bem forte, preparado por Deus, sabe até dos segredos de Sansão. Mas olha só, o que a Bíblia relata, quando nós confiamos algumas coisas a algumas pessoas, e quando essas pessoas não têm o interesse de nos abençoar, e há muitas pessoas assim.
que não tem o interesse de nos abençoar ou de cuidar de nós. Por trás do interesse de muitas informações, pode ser que há algo bom para te abençoar, mas pode ser também que há algo muito ruim para te amaldiçoar e te destruir. Depois disso, capítulo 16 de Juízes, depois disso, aconteceu que afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Todo mundo conhece a história. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poder poderia ser amarrado, e com que poderia ser amarrado para te subjugarem. Sansão lhe respondeu, Sansão foi respondendo, 1, 2, 3, 4 vezes brincou com ela e mentiu para ela. Então ela, depois, lá no verso 15 já do capítulo 16, então ela lhe disse: como dizes que me amas? Olha aí, olha ela já conquistando o coração do cara. Então, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. Importunando a ela todos os dias. Tem pessoas que te chavecam todo dia para você contar informações valiosas, com interesses, diversos. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. O cara ficou nervoso. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha na minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, separado de Deus e por Deus e para Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser raspado o meu cabelo, e se há de mim a força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Contou Sandra todo o segredo, contou tudo, Jair, contou tudo. Sansão abriu o coração e contou tudo. Aqui daria uma pregação maravilhosa, daria para pegar esse texto e fazer uma outra pregação topíssima. Outra pessoa que contou tudo para alguém foi Salomão, lá na frente. Salomão, a rainha de Sabá, conversa com Salomão, e a rainha de Sabá sai lá do seu país e vai lá andar 1970 quilômetros para chegar até ali onde estava Salomão e a construção do templo. E ela foi ver de perto, e a Bíblia diz que Salomão contou também tudo aquilo que Deus lhe falara, tudo aquilo que Deus lhe dera. Só que no caso da rainha, foi outra história. Lógico que também levantou uma vaidade no coração de Salomão. Na vida de Sansão foi uma destruição. Na vida de Salomão foi vaidade, foi ego. Nós sempre estamos contando algo para alguém. Nós sempre também estamos perguntando algo para alguém e queremos saber. E nessa noite, porque de uma ou de outra forma nós estamos interessados em saber aquilo que Jesus tem por nós. E se nós não estivermos interessados no que Jesus tem por nós, nós estamos perdidos. Se nós não interessarmos verdadeiramente pelo que Jesus tem para nós, o que Ele quer de nós, nós estamos perdidos. Porque nós viveremos sobre idealismos humanos comuns, nós viveremos sobre opiniões formadas por religião, e eu bato muito doído de religião. Eu sou antirreligioso. Você é pastor de uma igreja protestante, uma igreja evangélica, você é um pastor, e você bate em religião. Eu sou contra religiosidade, eu sou contra essas situações religiosas fundadas em muitas doutrinas humanas. Eu procuro o máximo da minha vida buscar as informações bíblicas, porque eu creio nessa palavra como minha regra de prática de vida. Apesar de falhas, muitas falhas, apesar de tudo isso, eu vivo praticamente em todo o tempo da minha vida buscando orientações bíblicas para me tomar todo tipo de decisão, até porque, até no ano de 97, até no ano de 2000, no ano 2000, eu vivia sobre muito o que minha mente e o meu coração queria, sobre o que eu desejava pessoalmente, sem contar com as informações de Jesus, sem contar com as informações bíblicas,
porque para mim era o que eu pensava, era o que eu queria, e bastava isso, algumas informações de algumas pessoas. Não vivia uma devocional, não vivia uma intimidade com Jesus, não era íntimo de Jesus, não orava para quase nada, orava para fazer projeto, para fazer um plano, mas não orava para saber se isso era bom ou não para a minha vida. Tomava decisões que eu queria. As decisões que eu tomava na minha vida até o ano 2000, eram todas decisões que eu queria tomar, aquilo que eu achava que valia a pena para mim, pronto, e acabou, e não tinha oração, não tinha líder pastoral, não tinha amigos que pudessem me dar um conselho, e eu poder ouvir aquele conselho e aplicar aquele conselho. Eu queria fazer o que eu queria, pronto, e acabou. E eu já tinha 17 anos que eu era cristão, tocava, viajava, viajamos boa parte desse Brasil fazendo obra, com a banda Shekinah, com a igreja a qual eu pertencia. Foram 17 anos de trabalho, mas as decisões que eu queria tomar eram minhas. Eu não tinha intimidade com Jesus, eu não sabia ouvir Jesus para tomar as decisões, e a verdade da palavra, a verdade absoluta, é que todas as respostas para uma vida digna está em Jesus Cristo, todas. Pastor, mas de mim mesmo, assim, eu tenho que ser bitolado, eu tenho que ser religioso. Não tem que ser bitolado, não tem que ser religioso. Você tem que ser íntimo de Jesus e não de uma religião, e não de uma placa de igreja. Você tem que ter intimidade com Jesus. Você tem que perguntar tudo para Ele, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, tudo colocar diante de Jesus. Eu entendo pela palavra do Senhor, eu entendo diante disso aqui, que as respostas de Jesus, diante da nossa sinceridade, trará para nós um verdadeiro sucesso, porque é isso que todo mundo busca. Há coaches aí, há pessoas treinadas para te levantar a moral, a estima, te levar para grandes patamares financeiros e de sucesso da Bíblia, na vida. Mas o verdadeiro sucesso, aquele que não falha, aquele que traz paz e que enche o seu coração de vida abundante. Quando Jesus fala em João 10:10 que o diabo veio somente para matar, roubar e destruir, mas que ele, Jesus, veio para dar vida abundante. Essa vida abundante só alcança quem é íntimo de Jesus. Procuramos vida abundante, procuramos felicidade em toda parte, com pessoas, nos relacionamentos, no casamento, no sucesso financeiro, das empresas, em tudo procuramos, da vida espiritual, mas esquecemos que quem pode dar, e tem condições de dar, e quer dar, é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Filho de Deus, aquele que veio, morreu, sofreu por nós, ressuscitou e está ao lado do Pai. Hoje é o nosso advogado fiel, mas também um dia será o juiz para julgar todas as nossas atitudes. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos de desejar sermos íntimos do Senhor, íntimos de Deus. Essa intimidade fará a grande diferença em nossa vida, fará diferença em nossa casa, fará diferença onde estivermos, fará diferença nas nossas emoções e sentimentos. E eu coloquei 3 situações aqui, para nós bem rapidinho, nós discorrermos e poder voltar para casa cheios de alegria, por desejar ser íntimo de Jesus. Eu tenho vindo há alguns anos, entendendo quem sou eu para mim, quem sou eu para minha família, quem sou eu para a igreja e quem sou eu para Deus. Eu tenho percebido, Deus tem enchido meu coração com tantas situações e que tem me alegrado, e apesar de ter passado e está passando ainda uma situação tremendamente difícil, os meus dias, né, eu estou aparentemente bem, né, algumas pessoas engordou mais, eu peguei já 6 quilos, e desses 6 quilos, 2 são de inchaço. Até eu queria jogar esses dias, né, Raimundo?
que o Flamengo esteve aqui em Paracatu, o Master, e os meninos me convocaram para jogar. Eu queria ter jogado 10 minutos, mas minha família não deixou eu ir nem no campo. Aí eu fui lá para a fazenda do pastor Levira, para a chácara, e fui comer galopé, né? Frango, mocotó, aqueles negócios todos lá, e esquecer o jogo, para não ter... Aparentemente, mas eu estou passando aí numa bagaceira terrível. Eu estou com as pernas... Eu andei lá de casa hoje de manhã, vim para cá e voltei, são 300 metros para vir, 300 para voltar, e mais 300 agora. E vou voltar andando também. Vou andar 1,2 km hoje, durante o percurso do dia. As pernas são muito fracas ainda. E aqui é inchaço por causa da quimioterapia, por causa da rádio. E a médica falou comigo essa semana, olha, o pessoal queria me parar, né, os pastores, a minha família queria me parar para... não conversa... e não dá para conversar. Aí a médica falou assim, o problema dele não é a garganta, ele pode conversar o tanto que quiser, desde que faça atividade, alimente bem, descanse, mas ele pode falar assim, não tem problema. Eu fiquei muito feliz, porque senão eu não poderia nem estar aqui falando essa noite para vocês. Mas eu estou passando uma situação muito difícil ainda, muito difícil, mas são situações que não trazem mais desespero no meu coração, não traz desespero, não traz angústia, não traz dor, não traz a dor da alma. A dor da alma foi uma semana, uns 20 dias em Goiânia, lá em Brasília, foi uma dor terrível na alma, de ver o corpo assim deitado e clamar ao Senhor e falar assim, Senhor, não, estende a mão aí, basta uma palavra do Senhor e eu vou poder tomar um alimento, tomar um café, sentir o gosto de alguma coisa, do sal ou do açúcar, uma coisa o Senhor faz por mim. O Senhor parece que tirou de minha a vida e eu estou aqui nessa angústia e tal, o que vale para o Senhor? E ele falou exatamente isso comigo. O seu corpo perece, mas eu estou aqui agarrado na sua alma, está aqui comigo, sua alma está aqui coladinha comigo, eu te ouvi e eu estou aqui do lado, o que interessa para mim é o que eu estou apegado na mão, isso aí vai passar, de uma maneira ou de outra vai passar. Então, a gente precisa de entender que o Senhor, Ele tem o verdadeiro propósito de vida e tem a maior felicidade da vida, independente de situações e circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, eu converso com algumas pessoas na igreja, conheço até algumas questões de algumas pessoas aqui na igreja, sei onde elas querem chegar, sei o que elas precisam, mas nós estamos desenvolvendo algo de comunhão, não comigo, mas com Deus, de comunhão com Deus, e o que nós precisamos é exatamente isso. E nesse tema que hoje, seja íntimo do Senhor, pergunte-lhe tudo. O primeiro ponto dessas respostas de Jesus diante da nossa sinceridade, que será fundamental para nosso verdadeiro sucesso e um propósito de vida abundante, essa vida que o Senhor nos propôs, é que tudo que está em nosso coração, a primeira coisa é que tudo que está em nosso coração, pastor, tudo que está em nosso coração deve ser comunicado a Ele. Guarde isso, escreva isso, anote isso, é muito importante para a sua vida. Tudo quanto está na sua mente, no seu coração, não omita de Jesus, não o negue as informações daquilo que você está querendo, pensando, fale tudo para Ele. Pastor, mas tem uma questão que eu não posso. Pode contar, até porque Ele sabe tudo a seu respeito, mas Ele é tão maravilhoso que Ele te dá a oportunidade de você contar. Isso é sinceridade, isso é desenvolver relacionamento. Já pensou se eu com a minha esposa não pudesse contar tudo para ela, se eu tiver que negar para ela, se eu tiver que omitir informações dela, que tipo de lealdade, fidelidade, que tipo de intimidade que eu tenho com ela? Seria só uma intimidade em partes, para alguns assuntos que me interessasse apenas. E parece que com Deus nós também temos esse interesse, somente em algumas coisas. Parece que com Deus, Alisson, é só em algumas coisas. Parece que outras não interessa para Deus saber. Nós somos tão pequenos às vezes nas nossos pensamentos, que nós achamos que isso não precisa de Deus.
Vamos viajar para um lugar, não preciso de Deus, vou lá em Caldas Novas. Para que eu vou orar em Caldas Novas? Se eu tenho dinheiro, eu tenho a gasolina, o dinheiro para pôr, tenho o carro, tenho dinheiro para hospedagem, tenho dinheiro para ir em Caldas Novas, sei a estrada, para que eu vou orar? Não parece que é assim muitas vezes? Para que eu vou orar por umas férias em Caldas Novas com a minha família? Ora, para que seja bênção. Ora para Deus te livrar na estrada. Ora para que você e sua família tenham comunhão boa. Ora para que o Espírito Santo na estrada do carro te encha de alegria, de prazer. Não vai sem orar, vai fazer um negócio, ora. Senhor, eu estou pensando em fazer esse tipo de negócio. Senhor, eu estou pensando em tomar essa decisão em relação à minha vida, a futuro, quanto ao que eu vou fazer de trabalho, quanto a onde eu vou morar, quanto ao que eu vou fazer de trabalho. Conta para Ele, fala para Ele. Fale tudo que está em seu coração, tudo. O convite para isso vem dele próprio. João 10, 27. Diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Se somos ovelhas do Senhor, se somos ovelhas do bom e maravilhoso pastor, que dá a vida pelas ovelhas, por que não ouvir o Senhor? Por que nós insistimos em ouvir pessoas, filosofias, dogmas? Por que nós insistimos em beber de fonte que não é a fonte que vem do céu? Por que nós insistimos em tomar decisões que não vêm de Deus? Por quê? Para quê? Tudo que está em nosso coração deve ser comunicado, porque quem é ovelha do Senhor ouve a voz do Senhor. Antes de tomar uma decisão, por mais que você queira, e por mais ainda que você vá tomar essa decisão, mesmo ouvindo um não do Senhor, mesmo ouvindo ao contrário, fala para Ele. Conta para Ele a sua decisão, conta para Ele. Se não estamos contando tudo a Ele, ou perguntando tudo a Ele, é porque nosso nível de intimidade está baixo demais, e nós não estamos considerando Ele como nosso pastor. Se não temos contado a Ele, se não estamos confiando nele, é porque nós não estamos tendo intimidade com Ele. Nós não estamos entendendo, nós não estamos considerando Ele como nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, disse o rei Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que nós devemos considerar o Senhor. Nosso pastor, não vai faltar nada, não vai faltar informação boa, não vai faltar informação justa, não vai faltar informação correta, não vai faltar segurança, não vai faltar proteção, não vai faltar escudo, não vai faltar refrigério, não vai faltar alimento, não vai faltar nada. Às vezes, ou quase sempre, nós estamos contando ou confidenciando tudo para pessoas e fazendo delas nossos confidentes. Mas estamos ocultando tudo do nosso Deus. Você conta tudo para todo mundo, você fala tudo para todo mundo, mas você não tem coragem de ajoelhar diante de Deus. Talvez porque as intenções que estão no coração, você sabe que vai desagradar a Deus. Você sabe que vai fazer algo contra a vontade soberana e permanente do Senhor. Às vezes é por isso que nós não contamos para Deus aquilo que está em nosso coração. Estou a fim de fazer um estardalhaço em minha vida e não estou sabendo que isso vai acontecer. Eu estou querendo algo que Deus não quer, então não vou conversar para Deus. Quando eu cheguei em Paracatu, 10 anos atrás, 11 anos, no primeiro ano, eu já contei isso para algumas pessoas na igreja, a igreja sabe, e outras não sabem. Eu vim para Paracatu e fui desenvolver os cursos de Casado para Sempre, que é a tônica da nossa vida, da nossa história, né? A história minha e de Ana Paula é uma história de 10 anos de casado, depois 6 anos de divórcio, depois agora 19 anos nós casamos de novo. Essa é a nossa história, já tem isso. Quando nós viemos para cá, já estava com 7 anos, né, Ana Paula, que a gente tinha casado de novo, e as pessoas me procuravam a respeito disso, saber dessa volta do casamento, por que casou de novo, se dá certo, se não dá, e a gente começou então a aconselhar muitas pessoas, aqui em Paracatu, e começamos a ministrar o curso Casado para Sempre. Graças a Deus, é um curso que trouxe muito benefício aqui para Paracatu. Já passamos esse curso, sei lá, uns
já 80, 90, 100 casais, e eu, mas Ana Paula, em toda a nossa história de 15 anos para cá, 16 anos para cá de ministrando curso, mais que isso, nós já passamos 200, 300 casais pelas nossas mãos, ministrando casado para sempre. E teve uma pessoa que me procurou, e esse testemunho dessa pessoa está dentro desse segundo tema. O primeiro tema nosso aqui, o primeiro tópico do tema aqui, é tudo que está em seu coração deve ser comunicado a Jesus. E o segundo ponto é, temos assuntos diários para confidencialidade. Nós temos assuntos todos os dias para confidenciar nossas tristezas. Ele sabe quais são e terá consolo e removerá, seja qual for a tristeza do seu coração. Então você tem assunto diário para confidenciar. Tem muita tristeza, mas tem algumas formas de alegria, que às vezes está na nossa mente. E essa pessoa que me procurou, ela estava alegre em me procurar e dizer para mim: pastor, eu tenho um relacionamento já de 2 anos com uma pessoa, eu sou da igreja tal, e não pude falar isso com o meu pastor, porque fui indicado para vir falar com o senhor, e o senhor é a melhor indicação que eu tenho para conversar sobre casamento. E eu quero tratar esse assunto com o senhor, porque eu estou muito feliz, apesar de estar acontecendo algumas coisas agora. Eu estou projetando um casamento, e começou a falar e tal. Mas ela falou assim: mas essa alegria está indo embora, porque eu estou vendo que a pessoa que está comigo está se afastando ao pouco. Eu estou começando então a ficar um pouco triste. Eu falei: vamos falar para Jesus. Ela falou: ora comigo, porque essa pessoa possa ficar e estar fazendo parte da minha vida, que esse casamento tenha êxito. E começou a falar, e eu levantei para orar com essa pessoa, lá no gabinete que ainda era na minha casa. Eu não estava atendendo na igreja ainda, e o gabinete da minha casa. Quando eu levantei para orar, o Senhor falou assim: opa, vamos, senta vocês dois de novo. O Senhor falou para mim: senta e vamos conversar, nós três aqui agora, vamos conversar nós três. Eu falei: agora, Senhor. Sentei e falei com a mulher assim: olha, Deus, o Espírito Santo está me dirigindo aqui a te fazer algumas perguntas. Já que você não tem essa intimidade, você e ele, para conversar, ele quer que você conte para eu contar para ele aqui o que você está querendo e o que está acontecendo. E a mulher veio me contar, no meio dessa multi-alegria dela, nessas muitos momentos de alegria, ela teve um momento de tristeza, porque o rapaz estava afastando dela. E quando ela começou a conversar, Deus me falou assim: o marido que ela está querendo já é casado, já tem homem, já tem esposa. Esse homem que ela está querendo, ele é casado, ele está afastado da esposa, e ele vai voltar com a esposa dele. E eu então levantei com essa mulher e falei assim: olha, tem informação para você aqui agora. Tem informação. É que Deus está te mandando sair dessa situação agora, hoje, para nunca mais você procurar esse homem. Ele é casado. Você não pode nem sonhar em estar com esse homem. Você não pode nem pensar em estar com esse homem. Você tem que deixar ele ir embora para a casa dele e ele restaurar com a família dele. Esquece esse homem. E aqui era um misto de alegria, contar. Ela precisava de contar para o Senhor, mas ela estava com medo de falar para o Senhor, porque ela já sabia da decisão que Deus iria mandar ela tomar. Mas ela me procurou para que eu pudesse ter uma palavra que pudesse ajudá-la a tomar a decisão, para que ela pudesse ir e continuar o que ela estava querendo, o processo que ela estava querendo. Passou a dizer um sentimento, é um relacionamento, talvez ele amou ela mais, ela amou. Irmãos, nada disso. Os nossos assuntos, eu estou falando isso aqui, contando esse testemunho, é porque nós temos assuntos demais para conversar com o Senhor, e às vezes nós temos medo de falar com o Senhor quais as nossas verdadeiras intenções. Nós temos medo de falar com o Senhor as intenções. Eu estava casado, já depois, no primeiro ano de igreja, e teve um momento que eu, como pastor, há 7 anos atrás, no ano de 2011, há 11 anos atrás, eu como pastor, já pastoreando, a igreja já formada, a igreja nós éramos Batista Renascer, estávamos ainda já com trabalho em Paracatu há 1 ano, e teve um momento que eu tive que tomar uma decisão, né, Ana Paula? Já casado há 7 anos, novamente com a Ana Paula, e teve um momento que eu já, com uma consideração, com as pessoas considerando, e um dia, né, já pastoreando, cuidando de cursos, já tinha feito a minha 2ª viagem para a Europa, pregação, organizando igreja, né? Tem muitos amigos hoje, pastores na Europa, que são
pastores amigos que trabalhamos juntos lá em Luxemburgo, lá em Bruxelas, também na Bélgica, e que deixamos lá um trabalho já pronto. Depois disso eu voltei lá mais cinco ou seis vezes, e teve um momento que, numa dessas viagens, eu tive que tomar uma decisão muito grande, e essa decisão, ela só foi tomada sabiamente, porque eu comecei a desenvolver uma intimidade com o Senhor. Porque, pastor, como é que dá um testemunho desse? É um testemunho, né? Parece ser um testemunho, parece ser algo tão ruim, mas teve um dia que eu e o Senhor, e depois eu, o Senhor e a minha esposa, tivemos que conversar, nós três juntos. Vim de um relacionamento, né, de uma separação, depois a gente casa, e nós nos sentamos, né, Ana Paula, para organizar toda a casa, né? Entramos no propósito do casamento novamente, já tinha 7 anos casados, e aí eu precisava tomar uma decisão. E essa decisão, eu falo para você, se eu não fosse íntimo do Senhor, eu teria tomado uma decisão errada, porque eu cheguei, antes da viagem, antes da minha segunda viagem para a Europa, a viagem missionária para trabalhar, fiquei 38 dias trabalhando de neve a neve, não vou nem dizer de sol a sol não, foi de neve a neve, de frio a frio, menos 16 graus, menos 8 graus, menos 11 graus, e era desse jeito, trabalhando, e visitando, e indo na casa de todo mundo, levando uma palavra. Mas antes de sair daqui, eu tive um momento, que se essa palavra não valesse para mim, hoje eu seria um charlatão aqui em cima desse púlpito aqui, seria um charlatão, estaria falando só para ego, estaria falando só por vaidade, ou qualquer outra situação, mas desenvolver intimidade com Deus, eu não tenho vergonha de contar isso aqui em cima, não tenho vergonha, porque faz parte de um processo de crescimento que eu tive, e esse processo tem que estar no coração de todo cristão. Você que está aí nos ouvindo pela internet, você que está aqui nessa igreja nessa noite, você tem que entender as situações de cristianismo, de vida, de relacionamento com Deus, que tem que ser íntimo e tem que contar tudo, tem que confidenciar tudo. É o segundo tópico da nossa pregação, segundo e penúltimo tópico aqui da pregação. Temos assuntos diários, porque a gente estava numa situação de família, a coisa já bem arraigada, mas entre eu e ela não estava legal. Entre eu e a sociedade estava bem. Entre eu e as pessoas que a gente não sabia do particular nosso, estava maravilhoso. Entre eu e Deus, estava horroroso. Eu estava pregando a palavra, fazendo a obra, mas não estava com sinceridade diante de Deus. E eu precisava de abrir meu coração para Deus. Porque depois de abrir o coração para Deus, depois de buscar ser íntimo de Deus, de contar todas as minhas angústias, foi que o Senhor, com as informações dele, me deu totais condições de continuar a jornada como ministro da palavra, ministro do Evangelho. Foi depois dessas decisões com Deus, dessas confissões, foi depois de confidenciar-lhe tudo que estava no meu coração, é que ele assinou todo esse trabalho, avalizou e abençoou. Porque se não fosse assim, se não houvesse sinceridade, lealdade, se não houvesse confiança da minha parte para com ele, para pegar as informações da palavra e aplicá-las no meu coração, eu seria hoje um fracasso, seria hoje teria uma palavra inválida. Deus certamente não daria tudo que ele tem dado de projeto para esse lugar. E olha, né, pastor Levi, que os projetos são imensos, grandiosos, volumosos. Vários projetos que daqui para frente essa igreja está envolvido e que vai se tornar muito mais do que eu e você imagina isso aqui. Muito mais do que nós pensamos. Então comecei a confidenciar para Deus. Cheguei na igreja e eu sabia que o Senhor, diante da minha sinceridade, eu ficava esperando o Senhor, que conhece o meu coração, Ele fazer por mim e me livrar das decisões que eu queria tomar. Eu ficava esperando, amanhã o Senhor vai me livrar, amanhã o Senhor tira isso da minha mente, amanhã o Senhor tira isso do meu coração, amanhã eu não dou esse passo. E fui nessa, sabe, Guilherme? Fui nessa, amanhã, esperando no Senhor, mas sem
confidenciar as verdades do meu coração para ele. Aí eu lembrei da conversa do Senhor com a mulher no poço em Samaria. A gente vai na Bíblia, você conhece a Bíblia, você vai ler a Bíblia, por isso é bom ler a Bíblia, para você sempre ter como referência a palavra do Senhor para alguma pessoa na Bíblia. Deus me levou lá na conversa com a mulher em Samaria, no encontro que ele teve com a mulher num poço em Samaria, aquela samaritana. E aquela conversa mudou a história daquela mulher, quando Jesus falou para ela das verdades da vida dela. Eu falei assim, o Senhor tem verdade para a minha vida, e se eu não buscar as verdades da palavra, se eu buscar aquilo que ainda insiste em estar em meu coração, eu vou estar numa lascada. E comecei a falar para o Senhor. Sentei um dia lá na igreja, nós tínhamos comprado umas caixinhas de som, no primeiro ano lá, tínhamos comprado uma caixa de som, um equipamento, e aquele equipamento estava de manhã lá, tinha tirado o isopor das caixas, tinha tirado o papelão, o plástico, e estava lá tudo jogado num canto da igreja. Eu cheguei lá para orar, baixei a cabeça, comecei a orar. Aí o Senhor falou assim, abre o seu coração. Abre o seu coração. Fala tudo que está em seu coração. Eu falei assim, o Senhor sabe que está no meu coração. Eu não quero dar continuidade no meu casamento, porque está muito ruim. Tem 7 anos, hoje eu sou pastor. Já estamos na igreja aqui em Paracatu, alugada. Ainda dá tempo de parar com isso. Esse negócio de ser pastor é invenção do meu irmão lá. Isso o Senhor não tem chamado para mim, eu sou um fracasso. O sentimento que está no meu coração, ele é terrível, ele é horrível. O que está no seu coração? Ele falou para mim, eu falei assim, a vontade de divorciar de novo. Vontade de sair de novo. Por aventurar, por ter outras pessoas, conhecer outras pessoas. E eu não estou feliz. Não estou alegre. Para mim o meu casamento está como eu pegar todo esse papel picado, picar o plástico, picar o isopor, picar o papelão e eu estou comendo isso, jogando um azeite para engolir, para descer. Não está bom para todo mundo, mas não está bom para mim. Não está bom para mim. Por que não está bom para você? Ah, porque eu acho isso, isso e isso. Eu precisaria ouvir mais coisas da minha esposa, queria conversar com ela mais abertamente, não conversei e tal. E comecei a jogar uma culpa tremenda nela. E joguei a culpa dela, eu na conversa com o Senhor. Isso era 6:30 da manhã, e essa conversa foi durando, aqui em Paracatu já. Eu fui conversando com o Senhor, e queria jogar a culpa na Ana Paula. Mais da metade, 80% de jogar a culpa nela. De tudo que estava acontecendo comigo. Porque eu achava que quando ela não me perdoou, eu também não deveria perdoá-la, pela rejeição que ela teve comigo. Ela entrou com um tchau, né, Ana Paula? Eu entrei querendo o casamento de novo, ela entrou com um tchau. Ora, não quero mais a partir desse momento, pronto, e acabou. Foi a decisão dela. Quando eu pedi perdão, implorei pelo perdão, e ela falou assim, não tem perdão, não quero, eu não quero conviver com você. E foram 6 anos de divórcio. E depois simplesmente a gente volta. Encontra depois de um tempo e volta, 6 anos depois. Eu comecei a jogar um peso em cima de Ana Paula, e era um peso terrível. De culpa, de por que estava assim, dentro do meu sentimento, mas por fora estava muito bonito para todo mundo, igreja, filhos, os filhos viam, né, percebi algumas coisas assim, e de tudo que nós passamos, e chegou um momento crucial de eu abrir meu coração para o Senhor, como essa mulher no poço em Samaria abriu para Jesus, e Jesus falou para ela as verdades, e as verdades que Jesus falou, mudou a história daquela mulher, e as verdades dessa conversa, desse encontro com Jesus, para mim o meu terceiro encontro fundamental com Jesus, esse foi o meu terceiro encontro fundamental com Jesus, uma conversa franca, mudou a minha vida, e eu estou aqui nessa noite, testemunhando para você, que vale a pena ser íntimo do Senhor, e vale a pena confidenciar tudo que está no coração a Ele, senão nós não vamos resolver nossas situações nunca. Vamos viver 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos de situações, querendo que a igreja resolva, querendo que a religião resolva, e se nós não formos íntimos de Jesus, nunca as coisas vão se realizar como devem ser realizadas em nossas vidas. Pastor, eu tenho 50, pode ser o pastor Pio ali, está com 80 e tantos anos de Dona Selmira, 90 anos de Dona Selmira, esse tem 60 anos de casado ou mais, parece. Se eles não abrirem o coração com sinceridade,
ainda vai haver falsidade, mesmo com 60 anos de casado, e não vai estar tudo como deveria estar. Tenho certeza que são íntimos um do outro, e são íntimos de Deus. Nosso pastor Pio aqui, 60 anos de casado ou mais, né, pastor? Por aí, né? Duvido que eles não contam nada para Deus, contam tudo para Deus. A Lídia fala tudo para Deus em oração. E tem 60 anos que estão juntos e devem confidenciar tudo, abrir o coração. Duvido que o pastor Pio não fala: ô Senhor, aqui ó, a minha amada, minha querida, querida da minha alma, minha companheira. Como eu queria que nós tivéssemos 30 anos, nós fazer uma farra santa. Não é, pastor Pio? Duvido que não fala isso. Tenho certeza que fala para o Senhor: Senhor. Abri o coração para Deus. Falei: Senhor, está ruim, não vai dar certo, a gente não consegue ficar casado nem mais um mês. E olha, Senhor, a vergonha que vai ser para mim, não é para o Senhor não. A vergonha não é para o Senhor não. O Senhor é Deus soberano sobre todas as coisas, independente do homem. O Senhor é Deus. Eu aqui sem o Senhor não sou absolutamente nada. Eu sem o Senhor, eu não sou nada. O Senhor sem mim é Deus e continuará sendo Deus. Você acha que Deus é Deus não é Deus sem você, meu querido? Você que não é nada sem Deus, absolutamente nada. Por mais diplomas, por mais formação que você tenha, por mais intelectualidade que você tenha, se você não tem o Espírito Santo e a intimidade com Deus, você é um pobre coitado, um pobre homem, uma pobre mulher. Essa é a verdade. E eu contei tudo para Deus, das nossas intimidades, do nosso relacionamento, do meu coração. E eu tinha pedido a Ana Paula 30 dias para dar ela uma resposta. Tinha pedido 30 dias, falei: Ana Paula, daqui 38 dias, eu vou entrar nesse avião amanhã, vou para a Europa. Quando eu voltar, Ana Paula, eu te dou uma decisão. Eu te dou se nós vamos continuar casados ou não. Falei para ela. E ela orou comigo. E nós viajamos, e eu falei para Deus, Deus, essa é a realidade do meu coração. O que o Senhor tem para me informar, para isso melhorar? Ele falou assim: perdoa, e peça perdão novamente para ela, porque o seu perdão lá foi por uma situação. O seu perdão, há anos atrás, quando se separaram, pedindo perdão para ficar com ela, não era perdão genuíno, você ia fazer tudo pior do que você ia fazer de novo. Eu falei: Senhor, é isso? Eu falei assim: essa é a verdade do seu coração. E antes de viajar, mesmo ainda pensando em tomar algumas outras decisões, eu falei com a Ana Paula, e mais do que ouvir dela um pedido de perdão, eu novamente pedi perdão para ela, e viajei, e ela orou comigo. E aí, viajando, de Brasília para São Paulo, fui de Brasília para o Rio, do Rio peguei um voo para Bruxelas, de Bruxelas para Luxemburgo. Quando eu cheguei em Bruxelas, fui na casa do pastor Maurício, que eu preguei na igreja dele, e depois o outro pastor me buscou lá, para eu ir para Luxemburgo. E cheguei na casa do pastor Maurício, era um elevador, e um elevador panorâmico, que subiu o prédio, muito alto o prédio dele, lá em Bruxelas, e caindo neve, irmãos, caindo neve, neve caindo. E ali, o pastor entrou para fazer o almoço, com a esposa, o outro pastor ficou lá na sala, e eu fiquei num cantinho da sala. E eu falei assim: Senhor, se o meu telefone der linha, eu levei um telefone aqui do Brasil, naquela época, em 2011, eu falei: se o meu telefone der linha, eu vou ligar agora para Ana Paula, e vou tomar minha decisão agora. Primeiro dia que eu cheguei, tinha acabado de chegar do aeroporto, e vou dar a decisão agora. Eu vou encerrar esse assunto de uma vez por todas na minha vida, porque eu não posso continuar sendo um homem que faz as vontades que está no coração, simplesmente sem o Senhor abençoar e autorizar. E aí, sentei assim em pé do elevador do apartamento, olhando a vidraça lá fora, que era neve, que tem mais lindo do mundo. Foi a primeira vez que eu tinha visto neve na minha vida. E caindo neve lá em Bruxelas, mas caindo neve. Bruxelas estava pura neve, aquela coisa mais linda. E o pastor servindo na mesa do outro lado lá, e eu liguei para Ana Paula, eram umas 5 horas da tarde lá, creio que era meio-dia aqui no Brasil, mais ou menos, umas 5 horas da tarde lá, e o telefone deu linha e caiu, e ligou na linha lá de casa. Meu telefone celular deu linha lá, e aí
atendeu no telefone fixo da minha casa, e a Ana Paula atendeu. Eu falei assim: Ana Paula, eu quero te dar a resposta agora. Ela falou assim: qual que é a sua resposta? Você vai ficar? Você vai sair de casa? Eu falei assim: nunca mais na minha vida eu quero pensar em separar de você. Nunca mais na minha vida eu quero separar de você. Nenhuma pessoa nessa vida, nenhuma mulher vai assumir o meu coração, nenhuma vontade minha pessoal, nenhuma vontade minha vai sobressair sobre a vontade de Deus na minha vida. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja, e eu não quero ser aquilo que eu quero ser, ou fazer a minha vontade. Eu quero fazer a vontade de Deus. E liguei para ela, e ali pude falar isso para ela no primeiro dia que eu cheguei em Bruxelas, e passei 38 dias com autoridade para fazer a obra daquele lugar. Temos assuntos diários para conversar com o Senhor, tristezas, nossas alegrias, Ele as fará ajuizadas, porque presta atenção, irmãos, nesse item aqui, presta atenção nesse item, as nossas alegrias, Ele as fará serem ajuizadas, porque tem alegrias que nós queremos, que não são para o prazer de Deus. Igreja do Senhor, igreja que pertence ao bom pastor, o bom pastor que deu a vida por você, que dá a vida por você, escute isso, a alegria que nós queremos ter, nele serão ajuizadas, porque a alegria do nosso coração, as coisas boas que nós queremos, muitas vezes podem nos levar a caminhos de morte, há caminhos que ao homem parece ser bom, mas lá no final é morte certa, morte espiritual, morte física, morte das finanças, morte do relacionamento. Muitas coisas que nós queremos e que são alegres e felizes. Olha a alegria desse mundo, olha como esse mundo oferece alegria, dá com a mão e tira com a outra. Olha só, lembra do bezerro de ouro, quando o povo saiu do Egito, lembra do que foi feito? Moisés vai para o monte, fica lá alguns dias, e o povo quer alegrar, quer festejar, e fizeram um bezerro de ouro, e estava todo mundo lá se alegrando. A Bíblia diz que havia Moisés descendo do monte, lá de cima do monte, quilômetros longe, ouviu o alarido do povo, o povo gritando, o povo festejando, o povo celebrando, o povo fazendo a maior farra. Alegria, vale toda alegria? Não vale todo tipo de festividade falsificada que o mundo oferece para nós, não vale. Agora, a alegria do Senhor, a nossa força é. Os que se alegram no Senhor são verdadeiramente felizes, ainda vendo uma situação difícil pela frente, mas se alegram porque o Senhor vai fortalecer para passar aquele vale, aquela tristeza, aquele momento. Nós nos alegramos no Senhor. Há alegrias falsas desse mundo que está enchendo o coração do povo e tirando de nós a expressão, um culto que a gente deveria vir para celebrar, abrir a boca e cantar. Um culto que deveria, Ele ressuscitou, cantar, nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou, e Ele vive, e Ele ressuscitou. Nós deveríamos cantar para esse forro aqui chegar a balançar de tanta expressão de alegria, mas nós viemos tristes muitas vezes para a igreja, porque o time de futebol perdeu, porque amanhã é dia de decisões terríveis e tremendas, decisões sérias, e nós estamos tristes porque temos que tomar algumas decisões amanhã. Não, queridos, o motivo da nossa alegria é que Deus é o nosso Deus, Jesus é o nosso Senhor, e isso é maior que tudo. Nós somos a igreja avivada. Aqui você pode levantar, dar um glória a Deus, você pode encher seu coração, você pode expressar da maneira que você quiser nesse lugar. Você tem liberdade, e muito mais do que liberdade aqui, você tem liberdade em Deus, de expressar o seu coração, os seus sentimentos, e de buscar a verdadeira alegria. Nossos êxitos e falhas, nossas curiosidades, nossos medos de cair,
de sentir necessidade, nosso medo de falhar, nosso medo de desfalecer, nosso medo de morrer. Comunicar isso a Deus tira de nós peso. Falar isso para o Senhor tira de nós a fadiga. Contar isso ao Senhor tira cansaço. Falar isso para o Senhor, contar todos os segredos do nosso coração para Ele, tira a nossa ansiedade. Pessoas ansiosas, que não produzem, que não vêm para a igreja para celebrar, estão ansiosas com tantas situações. Conta para Ele, fala para Ele: Senhor, eu estou com medo de continuar no meu casamento. Senhor, eu estou com medo do meu filho ir para as drogas. Senhor, eu estou com medo de minha filha não dar certo. Senhor, eu estou com medo do meu emprego não dar certo. Senhor, eu estou com medo dessa empresa quebrar. Senhor, eu estou com medo de não dar conta de pagar aquela conta. Senhor, eu estou com medo de dar conta de ser o homem ou a mulher que o Senhor deseja que eu seja. Conte para Ele, fala, abra seu coração. Abra seu coração. Senhor, eu estou com vontade de pecar. Senhor, eu estou querendo pecar. Senhor, eu estou indo para dar um passo para o pecado. Tem misericórdia de mim, me ajuda, que de mim mesmo não dou conta. O texto que fala na palavra do Senhor, quando Jesus fala que Ele quer que nós estejamos trocando com Ele o fardo, pegando o fardo dele que é leve e suave. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Era uma situação que aquele povo daquele contexto, daquela época, estava vivendo um jugo muito grande sobre o Império Romano. Ele fala: olha, coloca sobre mim esse peso, essa carga que vocês não dão conta, essa lei que vocês não dão conta de cumprir, eu levo para vocês como Ele levou. Mas ao mesmo tempo, hoje para nós, também é isso, é colocar diante dEle, é trocar com Ele, carregar, é tomar a cruz e seguir. O fardo dele é leve. Conte para Ele, precisa contar para Ele tudo, mas contar mesmo. Conta para Ele em oração, conta para Ele, mete seu joelho no chão, seja íntimo do Senhor, não seja religioso, doutrinário, regra. Não ache que você dá uma oferta grande da igreja vai resolver a sua situação. Isso é generosidade, isso é bênção, isso é para expandir a obra, crescer e fazer com que dezenas e milhares de pessoas cheguem até Jesus através da pregação da palavra de uma igreja que é atuante. Isso é bondade, generosidade, isso é fidelidade pelo que Ele faz por você, pelo que Ele te dá. Mas tem pessoas que aprendem, que acham que um simples oferta ou um simples cargo da igreja vai resolver seus problemas. Não, o que resolve é a intimidade, é relacionamento profundo, é confidenciar todas as coisas do coração a Ele, porque Ele tem a solução, Ele é a fonte de água verdadeira, Ele sacia a sede do homem. Conte a Ele, fala tudo para Ele. Olha o oficial romano: Senhor, olha o que o oficial romano falou para ele. Olha o que o oficial romano, considerando Jesus, talvez Jesus até falou: olha, mais que vocês todos aqui, que nunca vi em Israel fé como a desse homem, nunca vi. Senhor, não sou digno que entres em minha casa, basta uma palavra sua. Isso é intimidade de fé. Um cara que não era do grupo, do hall de relacionamentos religiosos, o cara reconheceu Jesus e confidenciou-lhe algo: basta uma palavra tua. Senhor, não sou digno que entres em minha casa. Muitas vezes é assim, nós temos que falar com o Senhor: Senhor, eu não sou digno, eu estou longe. Eu estou longe de um relacionamento com o Senhor, não sou digno mesmo. Não sou digno que o Senhor entre na minha casa, entre na minha vida, mas Senhor, o Senhor pode, se eu quiser, o Senhor pode. Fala para Ele isso. Olha só, Nicodemos: como faço para herdar a vida eterna? Nasce novo. Nascer como? Entrar no ventre da minha mãe? Não. Nasça do Espírito, nasça novamente, Nicodemos. Pessoas que desejaram algo de Deus, um desejando uma cura, o outro desejando ir para o céu, herdar o reino de Deus, e Jesus dando informações. E Jesus dá informação. Encontra com a mulher, aquela de Samaria que eu falei, dá informação para ela, ela vai, fala que o encontro dela com Jesus mudou toda a vida dela, mudou uma cidade inteira. Olha quantas pessoas foram informadas por Jesus. Olha Zaqueu, coletor de impostos. Jesus falou assim: hoje eu vou na sua casa.
E certamente, a Bíblia não relata, mas certamente Jesus passou muitas informações para a vida daquele homem. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Porque a vida dele foi transformada. E a Bíblia fala que no outro dia, Zaqueu, depois daquela conversa, Jesus provavelmente dormiu na casa de Zaqueu, deve ter comido um frango caipira lá, conversou com Zaqueu, os caras condenaram Jesus. Como é que pode dormir na casa de um pecador? E Jesus tem prazer um pecador que ouve ele e que está disposto a abrir o coração para segui-lo. E a informação que a Bíblia nos passa é que Zaqueu restituiu todo mundo que ele tirou alguma coisa. Informações de Jesus muda a história do homem. As informações que Jesus tem para você em todas as suas causas, por mais que você seja estudado, você tenha como até tomar uma decisão até razoável, mas ela não será tão boa quanto a informação que Jesus lhe der. Jesus nos informa sobre perdão, mas nós temamos em endurecer o nosso coração quanto a não perdoar. Maridos, esposas, filhos, amigos, parceiros de negócios, companheiros de trabalho, as informações de Jesus é para que nós perdoemos, mas nós sempre queremos algo para poder liberar esse perdão. E a orientação de Jesus é: perdoai para que sejam perdoados. Se não perdoar, o meu Pai também não lhe perdoará. Isso não é uma sugestão não, meu querido. Isso não é uma sugestão. Isso é uma ordem, é ordenança. Essa é a informação de Jesus. Mas nós trazemos para o nosso coração tantas situações. Me ofendeu, eu não perdoo. E tem tantos relacionamentos familiares, conjugais, entre líderes, entre sócios, entre amigos, que por causa de um detalhe se rompeu toda uma alegria de vida. Um detalhe, uma falta de perdão. Eu não quero perdoar, pronto, e acabou. É a minha decisão. Eu fui ferido, eu fui ofendido, eu não perdoo. Você não está buscando a informação do Senhor, que é perdoar, independente da consequência que você sofreu. Perdoar é perder a razão e levar lá no pé da cruz a razão. Você perde a sua razão, você pega toda a sua razão. Eu tenho realmente razão de não perdoar. Me ofendeu, me feriu, me entristeceu, me angustiou, quase me levou à morte. Aí você vai lá nos pés da cruz e entrega. Senhor, eu não dou conta, mas se o Senhor agir em mim, eu posso perdoar, eu tenho condições de perdoar. Eu sou capaz de, no Senhor, perdoar uma pessoa. Eu sou capaz de perdoar uma pessoa. Conheci um pastor em Goiânia. Ele matou mais de 40 pessoas. Ele era braço direito, se eu não me engano, de Fernandinho Beiramar, ou de um outro cara que era do crime lá do Rio. Eu conheci pessoalmente, eu conversei com ele, pastor, conversei com ele, pegou 200 anos de cadeia. No Brasil não passa de 35, parece. Ele pegou 200 anos de cadeia, 200. E eu conversei com ele, eu tive com ele 2 vezes. E o promotor de justiça, o desembargador de Goiânia, um dia olhou para ele numa audiência e falou assim: eu vou te liberar. Eu vou te liberar da cadeia. Todos os dias, 6 horas da manhã, você vai sair da cadeia. Você vai fazer o trabalho que você tem que fazer como pastor. Bota seus cultos lá 2 horas da tarde, aos domingos. E 5 horas, 5h40, você tem que estar aqui dentro da cadeia até o resto da sua vida. Novo, mais novo que eu. E ele ganhou essa ordem do juiz, mas o juiz falou, o desembargador falou com ele: só que tem uma coisa, todos os dias você vai passar na rua de Goiânia, vai pegar quem você puder, que está bêbado na rua, que está drogado na rua, vai levar para o centro de recuperação, cuidar deles lá, cuidar da vida dessas pessoas, mas todo dia você vai fazer seu culto, mas todo dia você vai voltar para a cadeia. E ficou fazendo essa obra, muitos e muitos anos, uns 15 anos que eu estive, os 12 anos que eu estive em Goiânia, ele esteve fazendo essa obra. Há uns 4, 5 anos atrás o pastor morreu. O pastor Washington morreu. E quem toma conta dessa obra dele lá hoje é a esposa e a filha.
que continua a obra que Deus deu a eles. E quantas pessoas passam por situações difíceis na vida, precisando obter de Deus um perdão, mas que não conseguem abrir o coração para perdoar. É ordem do Senhor perdoar. Talvez você está numa situação difícil, porque você não contou a verdade de por que você não quer perdoar, por causa da sua tristeza, por causa da sua angústia, da ferida que você teve. E o último motivo para lhe contar tudo. Por que você deve lhe contar tudo? Porque você deve dar honra, porque você deve demonstrar total confiança, porque você espera e aguarda a direção dele e seus conselhos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Seja íntimo de Jesus, pergunte-lhe tudo. Tudo que está em nosso coração deve ser comunicado a Ele. Nós temos assuntos diários para confidenciar ao Senhor. Você tem assunto todos os dias para orar. Todo dia você tem assunto para orar. E o terceiro e último motivo de você lhe contar tudo é porque Ele merece toda a honra. É porque você deve demonstrar total confiança a Ele. É porque eu e você devemos aguardar a direção dEle. Porque nós somos consolados por Ele, aquele que venceu o mundo e a morte. Eu estou seguro no caminho com Ele. É por isso que Ele deve ser a sua maior intimidade, muito mais do que sua esposa, muito mais do que o seu pastor, muito mais do que o seu amigo, muito mais do que qualquer pessoa, da sua mãe, do seu pai, por mais pessoas que você tenha consideração, Jesus é o que merece mais entre todos eles. Entre todas as pessoas desse mundo, Jesus é o que merece a nossa consideração, é o que maior merece a nossa honra, honrar somente a Ele. Pastor, e meu marido e minha esposa, meu filho, quando você é fiel a Deus, é impossível você ser infiel a alguém. Quando você tem relacionamento íntimo com Deus, é impossível você passar a perna em alguém. Você só não consegue ser fiel a pessoas. Você só não consegue ser fiel ao seu amigo, ao seu irmão, à sua igreja, à sua família, quando você não é fiel a Deus. Quando você não tem intimidade com Deus, você não adianta querer ser fiel a ninguém, você nunca vai conseguir. Mas a partir do momento que você se dispõe a ser fiel ao Senhor, as pessoas que estão em sua volta serão abençoadas. Eu tenho maior alegria que esse menino esteja conosco aqui. Maior alegria, e hoje é aniversário dele, né? Estou sabendo. Hoje é aniversário dele, a morena dele já falou. Pastor, hoje é aniversário do meu baiano. Ela falou comigo hoje. E eu que eu estava ministrando essa palavra, eu que estava esboçando essa palavra, eu lembrei de você. Lembrei de você. 7 anos atrás, mais ou menos, você chegou? 6 anos atrás. Recebi no meu gabinete esse rapaz aqui. Baianão, daqueles... Sabe aqueles baianos de gingado? Sabe aqueles baianos? De festa, Chegou e abriu o coração comigo. Queria algo com Deus. Queria algo com Deus. E eu, enquanto ele falava, foi ali, que 1 mês, 2, né, baiano? Uns 2 ou 3 meses, a gente resolvendo. Eu nunca imaginava que esse menino ia estar no altar. Hoje está no louvor da igreja. Um homem com a família estabilizada na igreja. O filho está ali, a filha está aqui, a esposa é diaconisa aqui da igreja hoje. Nunca na minha vida que eu imaginar que esse menino seria um grande homem do Senhor. Não imaginaria. Mas eu peguei a Bíblia diante da situação dele, e que um dia ele vai poder testemunhar. Deus vai preparar isso, que Deus vai levantar ele como pregador do evangelho, ministro e louvor, né? Não vai ser só back vocal, vai ser um cantor. E eu falei assim, olha, aqui tem tudo que você precisa para tomar suas decisões certas e corretas. E olha que a situação dele não era fácil. Não era fácil. Uma situação completamente terrível, que muitos de nós não queria passar e viver. Mas quando ele começou a contar as coisas do coração dele para o Senhor, eu lembrei direitinho ontem algo que estava esboçando a palavra. Eu fui para o computador ontem para esboçar essa palavra e para digitalizar essa palavra aí. E eu lembrei dele. Falei, Senhor,
Eu lembro que Zé Boys contou muitos segredos para mim, porque ele não tinha intimidade com o Senhor, mas ele estava querendo, não era contar para mim, ele queria contar para o Senhor. E ele aprendeu a contar para o Senhor as intimidades e as verdades do coração dele. Eu lembro que Zé Boys contou tudo e hoje é um homem do Senhor, é um exemplo a ser seguido aqui na igreja, como dedicação, fidelidade ao Senhor, generosidade, bondade, abençoador do financeiro, da obra, de tudo quanto é jeito. A vida foi transformada. Sabe por quê? Porque contou intimidade para o Senhor, porque começou a honrar o Senhor como o Senhor merece ser honrado. E que Deus te abençoe, Baiano, em nome de Jesus. Primeiro, por você ser um grande homem de Deus, está cuidando da sua casa, da sua família, que melhoras venham cada dia mais, para que você tenha um lar realmente harmonioso, que o Senhor te abençoe nesse dia do seu aniversário. Parabéns, não só pela idade, pela jovialidade, mas parabéns por ter se entregado em comunhão e intimidade com Deus. Eu sei que você hoje tem intimidade com Deus. É assim que Deus faz na vida de um homem, é assim que Deus faz na vida de uma mulher. Seja íntimo de Jesus, meu querido. Seja íntimo dele, não seja religioso. Tudo que você aprendeu em 10, 15, 20, 30 anos, 1 ano, 2 anos, esquece religiosidade. Seja íntimo de Jesus, porque Ele tem íntima compaixão por você. Tem uma canção aí? Enquanto a equipe canta, você vai poder fechar os seus olhos e falar, se você... Fala com Ele. Aqui agora não dá tempo de você contar tudo, porque senão a gente tinha que passar praticamente a noite toda aqui. Comunica para Ele tudo que está no seu coração, fala para Ele. Ele é fiel e justo para perdoar. Ele é fiel e justo para te dar a direção de como você deve andar, de onde você deve ir, o que você deve fazer, qual posição que você deve tomar diante do que você precisa. Fala para Ele. Essa é a noite que pode mudar a nossa história. As oportunidades são dadas por Ele dia a dia. É o maná, isso é maná do céu, alimento diário. Amanhã é outro alimento, hoje foi esse para a sua vida. Entregue sua vida, suas razões, conta para Ele suas angústias. Acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés e me humilhar diante de ti. Deixa o rio do Senhor passar, lavar o seu coração, sua mente, lavar suas palavras, que hoje seja um marco, um renovo. As minhas dores, livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Livra-me, ó Deus. Deixa o teu rio passar em minha vida e curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Com seus olhos fechados ainda, você que quer tomar uma decisão hoje, deixar o Senhor passar em sua vida. Pastor, eu tenho muitos anos que eu venho à igreja, eu gosto do meio que eu estou, da igreja, gosto, Senhor, da minha casa, gosto da minha família, gosto do lugar que eu trabalho, ou não gosto, ou quero... Deixa o Senhor passar na sua vida. Toma uma decisão hoje de confidenciar-lhe tudo. Toma essa decisão. Põe a mão bem pertinho no seu coração e diga a Ele: Senhor, a partir de hoje, fale para Ele: Senhor, a partir de hoje eu vou falar ao Senhor tudo quanto está em meu coração. Minhas angústias, minhas tristezas, minhas vontades, minhas alegrias, para que o Senhor ajuste tudo conforme a tua vontade. Fala para Ele,
Diga isso mesmo a Ele. É uma noite que pode mudar a nossa história. Diga para Ele: Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder. Quem sou eu? Quem sou eu para tomar decisões sem a ajuda do Senhor? Quem sou eu para tomar decisões sem a direção do Espírito Santo? Vem dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Vem, Senhor, dirigir tudo que é em mim. Fala para Ele. Deixa o rio dele passar na sua vida. Deixa Ele te limpar. Deixa Ele te curar. Sinta o perdão dele. Perdoe como Ele te direciona. Ame como Ele te ame. O ame como Ele te ama. O honre, o exalte, o glorifique. Se entregue a Ele completamente. Não se entregue por partes. Não entregue alguma área apenas da sua vida. Entregue a Ele toda a sua existência. Ele não quer te privar de nada. Ele não quer tirar nada de você que é bom, absolutamente nada. Ele só quer tirar aquilo que não ajuda você em absolutamente nada nessa vida. Oh, aleluia. Se humilhe diante dele. Deixa ele passar. Deixa ele fluir. Deixa o Espírito do Senhor fluir em sua vida. Sinta a presença de Deus. Sinta Ele de uma forma particular. Não sinta Ele de uma forma pública, mas particular. Ele é íntimo de você. Ele quer intimidade com você. Ele quer falar ao seu coração. Peça a Ele que toque em você, na sua alma. Peça. Faça, Senhor, em nossa vida o Teu querer. Chega de nós mesmos, porque o que o Senhor tem para nós são coisas fantásticas, maravilhosas. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A nossa é má, a nossa é ruim. As nossas vontades trazem prejuízos. As nossas vontades feitas do nosso próprio coração e pela nossa imaginação. Mas a Tua vontade, ela é perfeita, ela é santa e agradável. Ela é boa. Faz em mim o Teu querer. Aleluia. Você que fez essa oração, dizendo a Ele: faça em mim o Teu querer. Se sujeite a Ele, se entregue. Certamente hoje ainda Ele vai acrescentar paz, alegria. Ele vai te dar direção. Ele vai te colocar uma decisão a você, para você tomar nele. Busque dele, busque nele, que seja por ele e para ele todas as coisas, a sua forma de pensar, de andar. Certamente você vai experimentar abundância de alegria, de paz, que você nunca experimentou em nenhuma forma na sua vida. Porque Ele tem a verdadeira paz, Ele tem a verdadeira alegria, Ele tem a alegria ajustada para a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de ouvir o Senhor falar conosco, de nos dar uma orientação e de nos conduzir por esse pasto verdejante, que é a Tua palavra e são os Teus caminhos. A Tua presença é maravilhosa. A Tua presença é o que nós precisamos, Senhor Deus amado, em toda a nossa existência. A Tua presença. O melhor lugar de nós estarmos é na Tua presença, Senhor. Não há outro lugar, não há outra situação, não há outro estágio de vida que proporciona a verdadeira felicidade e a paz, senão na Tua presença. Que esse povo, que é um povo do Senhor, seja ricamente abençoada. Famílias precisam de se decidirem. Famílias precisam, Senhor, tomar um passo. Famílias precisam tomar uma decisão. Pessoas precisam de decidirem algo nas suas vidas. E que nesta noite ainda, que nesta semana, seja dado passos pela direção que o Senhor vai entregar a cada um dos seus filhos. Que o grande amor do Senhor, amor imensurável, amor alto, longo, largo e profundo, que a graça de Jesus, nosso único e suficiente Salvador, aquele que veio, morreu, sofreu e ressuscitou por nós, que as doces consolações do Espírito Santo, Senhor, seja em cada vida, seja agora nesse momento de final de culto, mas seja para todo sempre.
E a igreja abençoada, a igreja íntima que conta tudo para o Senhor Jesus diz. Quem diz amém? Dá um tchau para alguém, abençoe a vida de alguém, diz para alguém: semana que vem quero te ver aqui.